Planilhas eletrônicas. O que são essas planilhas eletrônicas com Excel? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o que é cada partezinha dessa planilha. As planilhas elas funcionam parecidas com as matrizes, certo? De matemática. Então nós temos uma célula, que é como se fosse um quadradinho desses aqui, é uma célula. A linha são representadas por números e as colunas são representadas por letras, certo? Por exemplo, se eu quiser verificar aqui onde está localizada a palavra maçã. A palavra maçã está localizada na coluna A e na linha 2. Então, em qual célula está localizada a palavra maçã? A2 está na coluna A, na linha 2. E o que está escrito na célula B1? Resposta: empresa. Ela está na coluna B e na linha 1. Vamos lá. Selecionem a célula A1 e aí vocês vão ter que a célula se chama célula ativa. Então a célula ativa é A1. Se você quiser, por exemplo, digitar agora lista de participantes do tour do ônibus e pressionar Enter, você vai ver que o texto digitado, se ele for maior do que a célula, você vai ter que ele passou aqui muito da célula. Então você vai posicionar o cursor entre a coluna A e a coluna B, e quando você fizer isso, ele se transforma em uma cruz. Clique duas vezes no local e quando você clicar, você ajusta a célula de acordo com a largura mais apropriada. Ok? Então, clique numa célula sem largar o mouse e arraste-o na horizontal e na vertical. E você vai ver que a forma de selecionar a área, ela faz parecido com isso aqui. Então, quando você seleciona a célula, você clica e arrasta. Ou você, se você quiser só arrastar e clicar para baixo, você vai clicar aqui e arrasta para cá e seleciona tudo. Se você quiser selecionar até nota 1, você clica aqui, seleciona até aqui e vem. E ele seleciona tudo. Então você vai selecionar a área que você pretende dessa forma. Se você quiser selecionar células não contínuas, ou seja, que não são iguais a essa aqui, se você não quiser selecionar todas essas, se você quiser selecionar apenas uma parte, então você vai clicar e depois vai pressionar Ctrl. E aí, se eu quiser, por exemplo, selecionar a célula B5 até a D5 e de B8 até a D8, você vai clicar aqui, aí você vai segurar Ctrl, clica no próximo, clica no próximo. Você quer selecionar quem agora? B8. Segura o Ctrl ainda, deixa segurado o Ctrl, aperta aqui, programação 8 e 9.5. E assim você consegue selecionar as linhas diferentes, em linhas diferentes e em colunas diferentes também. Se você quiser selecionar, cortar, copiar e colar. Se você selecionou o texto da forma que eu te ensinei anteriormente, você vai apertar Ctrl C para copiar. E aí quando você aperta Ctrl C, você apenas copia. Se você apertar Ctrl X, você vai recortar. Ou seja, você vai tirar desse local, que é a origem, e vai colocar no destino. Quando você colar, você vai apertar Ctrl V. Ou você pode recorrer ao menu de contexto com o botão direito do mouse. E aí você tem aqui recortar, copiar e colar especial. Inserir e apagar linhas e colunas. Para inserir uma linha, você clica no número da linha e ela vai ser inserida. Depois, se você quiser clicar com o botão direito e inserir, por exemplo, se eu tenho aqui do 1 até o 10 e automaticamente eu estou escrevendo aqui, eu estou inserindo minhas linhas. E aí, por exemplo, se eu quero inserir uma linha acima de algoritmo, eu vou clicar aqui e vou colocar inserir. E aí automaticamente ele vai inserir um acima de algoritmo. Para salvar é parecido com o Word, na verdade igual. Você vai clicar no disquetezinho e ele vai salvar. E aí você pode especificar o local para salvar a planilha. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a pasta é documentos. Então, a pasta 1 aparece na caixa de arquivos para você. Tá aqui, ó. E para alterar o nome do arquivo, você digita o novo nome. Depois aqui você vai salvar, igualzinho no Word.
Para abrir uma planilha, você vai procurar um local onde tem uma planilha salva, vai abrir, clicar 2 vezes e aí a tela de inicialização do Excel vai aparecer. Vamos lá, a formatação das células. Se eu quiser formatar minhas células, então ela está disponível no início, na guia início da faixa de opções. E aí eu posso mexer a fonte, ou posso mudar o visual das minhas letras, dos números e dos outros caracteres digitados. Em alinhamento eu posso modificar aonde que as letras, os números e os outros caracteres serão alinhados. E na seção número você pode formatar o número das células selecionadas. Formatando células, aqui você altera a fonte, aqui você altera o tamanho da fonte, aqui você aplica negrito ao texto selecionado ou tira o negrito de um texto selecionado. Nessa daqui você aplica o itálico em um texto selecionado ou retira o itálico de um texto selecionado. Você coloca uma linha abaixo do texto selecionado, se você quiser, nessa daqui, ou você retira também. Nessa daqui você aplica uma borda à célula atualmente selecionada e aqui você colore o plano de fundo das células selecionadas. Vamos lá, nós temos fórmulas com operadores básicos. Nós podemos utilizar mais, que é o operador de soma, menos, que é o operador de subtração, multiplicação, o asterisco, que é o de multiplicação, e a barra, que é o operador de divisão. E aí, ao introduzir, por exemplo, igual a E5 mais E6, você vai somar o valor desses dois aqui, por exemplo. E aí você vai ter a soma desses dois valores. A função soma, ela permite somar o conteúdo de 2 ou mais células. E é muito útil quando você vai ter um intervalo de células ou uma série de células para ser somada. Então você vai utilizar igual soma e dentro de parênteses você vai colocar as células ou a série de células que você quer somar. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu quiser somar de E5 até E8, vou colocar igual a soma E5, 2 pontos, E8. A média funciona parecido com a soma, só que ao invés de somar, ele vai fazer uma média dos valores que estão no intervalo. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer a média de E5 até E8, vou colocar igual média E5, 2 pontos, E8. Para vocês fazerem aí e praticar, vocês vão fazer essa planilhazinha como um exercício. E aí vocês vão ter o salário, água, luz, escola, IPTU, IPVA, shopping, combustível, academia. Aqui vocês vão fazer o total de contas, ou seja, vocês vão somar os valores anteriores aqui e vão colocar nessa célula. Aqui embaixo vocês vão fazer a média dos gastos, vocês vão fazer a média de todos esses valores aqui nessa célula. E aqui vocês vão fazer o saldo. Quanto que sobra do meu salário depois que eu pagar todas essas contas aqui, ok? Até a próxima aula.